Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria poder conversar com você a respeito de um assunto tão importante que é a cosmovisão cristã da educação física. O meu nome é professor Cassiano, a disciplina é Educação Física e nós queremos tratar desse assunto para todas as turmas, do 6º ano até o ensino médio. Então você vai receber a segunda aula sobre esse assunto. A primeira aula eu conversei na semana passada e o meu tema dessa aula de hoje é somos vasos de honra. A Bíblia nos vê como vasos. E um estilo de vaso é vaso de honra. O meu corpo é um vaso. Quando a gente entende a ideia de vaso, então Deus, como sendo o primeiro vaso, Ele verte em nós os seus pensamentos, Ele verte em nós a sua criatividade, as suas intenções e nos enche, porque o Espírito dele habita em nós. Então, através desse enchimento que Deus transfere para nós e também nós recebemos através da Bíblia e do Espírito de Deus que habita em nós, então o vaso, nosso corpo é cheio e nós transmitimos isso para as pessoas. Então, Deus é aquele primeiro vaso que você está vendo ali na imagem. A Bíblia é Espírito e ela é vida e ela está acessível também para me encher. Então, a Bíblia seria o segundo vaso. E esse terceiro vaso sou eu, que sou cheio, a minha mente é cheia, o meu coração fica cheio com a leitura da palavra. E eu, através desse ser cheio, louvando e adorando a Deus, eu encho aqueles que estão ao meu redor. Então, que é o último vaso. Eu encho a minha família, eu encho os meus amigos, eu encho a minha casa, eu encho aqueles que se aproximam de mim. Então, olha a importância desse entendimento de que somos vasos. A Bíblia, ela nos vê como um vaso. E eu quero tratar sobre o vaso de honra. Por que vaso de honra? Porque nós falamos na outra aula que o sono me ajuda a cuidar da minha saúde. A alimentação me ajuda a cuidar da minha saúde. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, ajuda a cuidar da minha saúde. Então, se eu sou mordomo, se eu administro o corpo que Deus me deu para eu viver aqui na Terra nesse período, então eu sou administrador da obra-prima da criação de Deus, que é esse vaso. Ele como oleiro, ele como aquele que lapidou, que cuidou, que criou e delegou para mim nesse período que eu estou vivendo aqui na Terra. O Espírito de Deus que habita no homem faz com que haja intimidade entre o Criador e o homem, entre o vaso e a água. Então, a água é aquilo que é depositado no vaso. E o que significa a água nas nossas vidas? É o Espírito de Deus que habita em mim. Então, Deus habita no homem através do seu Espírito. E essa água transborda, essa água enche e ela mata a sede daqueles que estão ao nosso redor, estão ao seu redor. Então, olha que interessante compreender a nossa vida como um vaso. Cuidar desse corpo terreno é para a vida terrena, que recebemos de Deus por um tempo determinado. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz que após o dilúvio, o tempo de vida determinado para o ser humano é 120 anos. Então nós temos um prazo, Deus nos deu uma vida, a vida é sagrada, e eu vivo nessa terra através do corpo que Ele me deu, e esse corpo tem um prazo de validade. E de acordo com a palavra de Deus é 120 anos. Não é pouco, é bastante. O interessante é que nós fomos criados com um propósito. Eu poderia ter nascido em outro país, em outro continente, mas aprove a Deus que eu nascesse no continente americano. Aprove a Deus que eu nascesse na nação brasileira, que eu nascesse no estado do Paraná, na cidade de Curitiba e na família onde eu estou inserido. Então Deus, o Criador, aquele que conhece a minha vida, a sua vida, Ele coloca a gente
na história. A gente percebe que o nosso inimigo, o adversário, quer nos tirar da história, quer tirar a ideia de linha do tempo. Ele quer confundir a nossa vida, a nossa mente, dizendo que existem milhões, trilhões de anos. Então, e isso não existe, né? Deus criou um tempo determinado para todas as coisas, um tempo para a minha vida, um tempo para a terra, um tempo para tudo que Ele criou, tem um tempo determinado. Qual a sua linha do tempo? Quando que você nasceu? Quando que você aprendeu a andar? Quando que você aprendeu a andar de bicicleta? Todas esses acontecimentos são marcos na sua história. Então todos nós temos uma linha do tempo. Quando nós nascemos e até o final desse período. Então o nosso nascimento é o início da nossa linha do tempo. E os fatos que foram acontecendo ao longo dessa linha do tempo, dessa história, vão produzindo marcos nas nossas vidas. E esses marcos são datas, são fatos importantes que ficam registrados em nós. Qual é o princípio dessa disciplina, dessa área do conhecimento que é a educação física? Mordomia. Qual o texto-chave que eu quero trazer para você? Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, Deus nos deu um corpo e esse corpo, ele é cuidado, zelado, ele tem uma gestão por mim mesmo. Em quais áreas? Na área da alimentação, na área do sono, na área do exercício físico, eu cuido desse corpo. E por que eu cuido dele? Porque ele precisa concluir, realizar uma obra. Então, nesse período, nessa fase da linha do tempo, nós temos uma fase de preparação, porque nós somos úteis para o reino de Deus. Nós temos uma obra para ser feita. Isso, se ficar claro, nós começamos a entender por que eu preciso comer com zelo, por que eu preciso dormir bem, por que eu não coloco coisas ruins dentro do meu organismo, porque eu sou um vaso santificado, útil, preparado para toda obra. Qual obra? Aquilo que o Senhor me designou, aquilo que Ele vai mostrar para mim, aquilo que Ele quer da minha vida. Eu quero relacionar, também tem um texto muito conhecido, que fala que há proveito nos exercícios, mas é um proveito temporal. Por que temporal? Porque ele compara o exercício com a piedade. Quanto melhor estiver a minha condição física, melhor eu exercerei a piedade. O que é a piedade? É a compaixão. Compaixão por quem? Pelos outros. Como vaso, eu vou derramar aquilo que Deus tem colocado na minha vida para que os outros recebam desse depósito. Eu quero também dizer para você que instruir você a cuidar do corpo inicia na transformação da sua mente, onde você precisa compreender qual é o propósito da sua vida. O propósito fará com que você observe e que você colabore para que esse cuidado seja feito da melhor maneira possível. A abordagem cristã da educação física parte do princípio que há um Deus, um ser supremo e soberano que ama e cuida de cada indivíduo na sua particularidade, individualmente. Eu quero dizer para você, é uma alegria poder contribuir com a tua formação através da educação física escolar. E essa área do conhecimento, essa faculdade, ela vem para mostrar para você o quanto o seu corpo é importante na história, o quanto o seu corpo é importante para Deus, porque quem criou o seu corpo foi Deus, foi Ele. E Ele designou você para esse zelo, para essa boa gestão desse corpo, para você preparar, cuidar desse corpo para a obra que Ele vai confiar nas suas mãos. Deus abençoe. Olá pessoal, é uma alegria conversar com você a respeito desse assunto dessa semana.
O meu nome é professor Cassiano, a disciplina é Educação Física e essa aula é para o primeiro ano do ensino médio. A temática é qualidade de vida e um subtema que nós estamos colocando é sedentarismo e doenças. Semana passada nós conversamos sobre qualidade de vida e frequência cardíaca, a importância desse indicador para o seu início de um exercício físico, de uma atividade física. No início e no final é bem importante você usufruir desse indicador para verificar como que está a sua condição, tanto no início quanto no final da atividade. Lembrando que nós colocamos uma taxa mínima de 65% e uma taxa máxima de 85% em relação à frequência cardíaca. Você fazendo a sua atividade física com frequência, todos os dias, pelo menos 10 a 15 minutos por dia, vai facilitar e vai ajudar muito você a sair de uma situação passiva para uma situação ativa. E daí nós vamos vencer esse subtema que está escrito ali, que é o sedentarismo. E vencendo o sedentarismo, nós vamos também vencer algumas doenças que estão ao redor do sedentarismo. O meu objetivo é que você seja capaz de verificar o significado de sedentarismo e avaliar se você se enquadra ou não nessa condição. O meu objetivo como professor é fazer com que você faça um programa diário e semanal para sair da condição sedentária que você está passando momentaneamente. E também o meu objetivo é que você pratique os exercícios que já foram propostos na semana passada e continue praticando ainda durante essa semana e esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo novo de quarentena. A definição de sedentarismo, ele é definido como a falta, a ausência, diminuição de atividades físicas ou esportivas. As pessoas que têm um gasto calórico menor, reduzido, diariamente, semanalmente, pela ausência de atividade física. É um hábito sedentário, nós chamamos de pessoas sedentárias. Isso significa sedentarismo. Quais são as consequências do sedentarismo para a qualidade de vida? Ela provoca um processo de regressão funcional, perda de flexibilidade, além de comprometer o funcionamento de vários órgãos, distinguindo-se um fenômeno associado à hipotrofia de fibras musculares. Hipertrofia é o aumento das fibras. A hipo é uma diminuição das fibras. O interessante é que nós temos comprovadamente mais de 600 grupamentos musculares. E esses grupos musculares, eles precisam ser bem exercitados para o condicionamento, para que você possa sentar, levantar, se deitar, andar, correr. Então, a importância de você fazer exercícios físicos para a manutenção da sua condição física. Então, a consequência do sedentarismo, se a gente for olhar ao longo dos anos, ele é grave. Porque, por exemplo, a falta de flexibilidade traz alguns problemas e desvios na coluna. A falta de flexibilidade traz alguns problemas posturais difíceis de serem revertidos depois. Também, o sedentarismo, ele atinge as questões cardiovasculares. Se eu tenho uma artéria entupida, por exemplo, através de colesterol e de outros problemas cardíacos, esse entupimento é pela falta, ausência da atividade física que faz com que esse sangue rode com mais velocidade dentro dessas artérias. Se o sangue rodar com mais velocidade, essas artérias vão sendo limpas e dessa forma a nossa saúde vai se revitalizando, vai melhorando, vai se ajustando. Então, o sedentarismo ele é extremamente
maléfico para as nossas vidas. Qual que é a palavra-chave quando a gente fala de sedentarismo? Eu peguei a ideia de falta. Então, a falta de exercícios traz problema. O que significa a falta? Segundo o dicionário Webster, 1828, é ser destituído de, não ter, não possuir. Então, isso significa falta, fracasso, necessidade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se algum de vocês não tem sabedoria, peça a Deus. Se falta para você sabedoria, para mim sabedoria, então peça, porque Ele tem desejo, tem vontade de nos dar aquilo que nós queremos, aquilo que está faltando em nós. Então, se é sabedoria, peça, porque Deus vai te dar sabedoria e através dela você vai viver uma vida melhor. Então, sedentarismo, ele atinge quase a metade da população brasileira. 45,9% das pessoas sofrem do sedentarismo, de uma vida passiva, inativa, de uma vida de ficar parado muitas vezes na frente de um computador, de uma televisão, por muitas horas durante o dia e não praticar, não fazer nenhuma atividade física. E, por incrível que pareça, 13,2% das mortes do nosso país está por trás do sedentarismo. Olha o quanto isso implica na vida de uma pessoa, de um indivíduo. O sedentarismo ele é considerado como uma doença do século. Ele está associado ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. A vida moderna ela é uma bênção dada por Deus, mas deve ser feita com zelo, com carinho, com cuidado. Precisa de rotina, precisa de atenção. Um adolescente que fica muito tempo na frente do celular, por exemplo, digitando, ele pode entrar, já existem estudos e pesquisas que ele entra para o mercado de trabalho já com lesão por esforço repetitivo, por algo que ele adquiriu lá atrás, na infância, na adolescência. Muitos já estão entrando no mercado de trabalho, daí o nome já é outro, já não é LER, mas é DORT, doenças ósseas relacionadas ao trabalho, mas ele nem começou ainda uma vida de trabalho e já está com esses tipos de doenças. Alguns entram com problemas nos olhos, de tanto ficar na frente de uma tela e piscando por pouco tempo, né, deixando de piscar, vamos dizer assim, de lubrificar os olhos, e já entra nessa vida de trabalho já com esse tipo de problema. Essa tela ela vai mostrar para você os 45,9% de pessoas sedentárias, 25,6% são praticantes de esportes e os 28,5% são aqueles que são praticantes de atividade física. Então você tem uma ideia do cenário, né, do nosso país com relação ao sedentarismo. O indivíduo ativo ele deve gastar no mínimo 300 calorias por dia na prática de exercícios físicos e atividade física. Nós estamos falando dessa atividade física, ela é sem acompanhamento. O exercício físico ele tem acompanhamento. Existem várias causas para o sedentarismo, sendo a principal delas a falta de atividade física e de uma alimentação saudável. Algumas atividades da vida atual que favorecem o sedentarismo: fazer uso de carro mesmo em pequenos trajetos, utilizar escadas rolantes e elevadores, deixar de realizar atividades físicas domésticas, o simples varrer a calçada, um simples jogar lá uma mangueirada, esguichar o carro, né, para lavar o carro, isso já é uma atividade física e ela é importante e cada vez menos nós estamos deixando de fazer isso. O consumo exagerado de alimentos industrializados também é algo que favorece o sedentarismo. E passar várias horas utilizando o computador e a televisão na frente da TV também favorece o sedentarismo. Somente no Brasil, doenças relacionadas ao sedentarismo matam 300 mil pessoas por ano,
segundo dados da Organização Mundial da Saúde. É muita gente que morre por causa da inatividade do seu corpo, do seu físico. O estudo mostra que no mundo são aproximadamente 3,2 milhões de mortes anuais em decorrência das doenças relacionadas ao sedentarismo. Como o sedentarismo afeta a saúde? Com a ocorrência de várias doenças. Uma delas é a hipertensão arterial, outra é a diabetes, outra é a obesidade, o aumento do colesterol e o infarto do coração. Um estilo de vida sedentário prejudica a saúde de várias formas. A seguir, eu quero colocar algumas delas. Por queimar menos calorias, a pessoa fica mais propensa a ganhar peso. Por falta de uso, os músculos perdem força e resistência e os ossos enfraquecem e perdem minerais importantes por causa do sedentarismo. O metabolismo fica prejudicado e torna-se mais difícil para o organismo quebrar gorduras e açúcares. O sistema imunológico começa a falhar, a circulação sanguínea fica mais difícil, as inflamações tornam-se mais frequentes e o equilíbrio hormonal é comprometido. Os principais motivos pelos quais os brasileiros não praticam atividade física: 51% não se exercitam por falta de tempo. É uma pena, né? Porque essa falta de tempo lá na frente vai trazer um prejuízo enorme para a saúde do indivíduo e vai fazer com que ele perca tempo com outras coisas daí. Outro percentual alto, né, que tem a ver com a prática da atividade física, qual é o motivo que ele não pratica, é por problemas de saúde, 20,3% é por problemas de saúde ou pela idade avançada, e 13,9% é por não gostarem ou não terem vontade de praticar a atividade física. O sedentarismo infantil e na adolescência. Uma criança sedentária pode tornar-se um adulto obeso. Crianças magras também podem sofrer as consequências do sedentarismo. Muitas crianças e adolescentes substituíram o ato de brincar por assistir TV, jogar videogame, usar computadores, tablets e celulares. Infelizmente, até a questão de segurança e problemas da modernidade fazem com que as crianças fiquem mais dentro de casa e fechadas. Atualmente, um problema da modernidade é essa pandemia. Faz com que a pessoa tenha que ficar realmente isolada e dentro da sua casa. Porém, quando é possível sair, né, quando é oportuno sair, precisa, né, fazer isso para que você possa praticar uma atividade ao ar livre. Isso é importante, isso faz diferença, né, isso é gostoso. E a gente precisa voltar a esses hábitos de praticar atividade, principalmente ao ar livre. A gente sabe que muitas pessoas compram esteiras e querem fazer exercício dentro de casa, e isso ajuda, colabora, mas às vezes ela vira um cabide, ela fica colocada no canto e nem sempre é utilizada da forma como deveria. Além da falta de atividades físicas, crianças e adolescentes tendem a se alimentar com mais doces, chocolates, biscoitos, refrigerantes, o que contribui para a obesidade e a falta de interesse em praticar exercício físico, atividade física. Sedentarismo versus a obesidade. A obesidade pode surgir em decorrência do sedentarismo. Isso acontece quando o sedentarismo é associado a uma dieta rica em açúcares e gorduras. A obesidade é o acúmulo de gordura corporal em excesso no nosso corpo. Tem algumas formas de a gente saber se nós estamos com esse excesso de gordura. A forma mais básica, mais simples, é o IMC, que você pode fazer, que é o Índice de Massa Corpórea. Numa próxima aula, nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre esse índice. É um índice fácil de você fazer para você mesmo, para os seus familiares, e você saber a questão da obesidade, que nível você está. Nível 1, nível 2, nível 3.
Dicas para sair do sedentarismo. É necessário iniciar a realização de atividades físicas de forma leve e aumentar gradativamente essa intensidade. As principais dicas são: realize uma alimentação saudável, cuide da sua alimentação, pratique no mínimo 30 minutos de atividade física por dia. Comece com 5, passe para 10, vá para 15, até chegar nos 30 minutos. Prefira realizar pequenos trajetos caminhando. Escolha um local, escolha um espaço e caminhe. A caminhada, ela é uma atividade leve e muito importante para o nosso corpo, para a nossa vida. Pratique a ginástica laboral, no caso de trabalhos em escritório, ou você que fica muito na frente do computador, do videogame, sempre esteja se alongando, sempre esteja espreguiçando, fazendo exercícios de alongamento. Isso é bem importante, isso quebra a questão do sedentarismo na nossa vida. Troque elevadores por escada. Realize as atividades domésticas, as mais, às vezes até insignificantes, né? Que é enxugar uma louça, lavar uma louça, varrer uma calçada. Isso também quebra a questão do sedentarismo na nossa vida. Uma curiosidade, agora no dia 10 de março, nós tivemos o Dia Nacional do Combate ao Sedentarismo. Olha só, nós temos um dia na agenda, né, do nosso país para você compreender o quanto isso é sério, o quanto isso é grave nas nossas vidas, no nosso cotidiano. As atividades que eu passei para você na aula 1, é importante você dar sequência nessas atividades. Você já aprendeu a aferir a frequência cardíaca, continue fazendo essa aferição. Faça os exercícios de alongamento antes e depois dos exercícios aeróbicos que você vai praticar. Eu dei a proposta de você fazer o pular corda, com ou sem corda. Continue fazendo essa atividade, ela é muito importante para que você saia dessa linha do sedentarismo. É bem importante você ver esses links também de leitura. Esses links vão ajudar você a entender melhor o assunto e até fazer perguntas, se você assim desejar. Nós estamos ali dando todo o atendimento através do portal. Fique à vontade em fazer as perguntas que você quiser. Quero lembrar você, né, que o ideal, faça uma atividade aeróbica pelo menos 10 minutos por dia, todos os dias ou pelo menos 3 vezes por semana. Isso vai colaborar muito com a sua saúde. Deus te deu um corpo e você é o mordomo desse corpo. A longevidade desse corpo tem a ver com as práticas que você tem, com os hábitos que você tem. Tenha esse hábito especial, importantíssimo, que é a prática da atividade física. O teu trabalho, você tem já o trabalho para você fazer, que é sobre basquete, então você continua, quem não fez ainda, né, tem todo o tempo do mundo aí para você fazer esse trabalho. Se tiver dúvidas também estou à disposição através do portal. O princípio que eu quero fazer o fechamento dessa aula é semeadura e colheita. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15 diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. O que eu quero dizer desse texto? Você é jovem, você é adolescente, ainda há tempo de você mudar os seus hábitos, ainda há tempo de você fazer diferente. Todos vão ter que fazer atividade física, seja agora com 15 anos, ou com 30 ou com 50 anos. Vai ser uma recomendação médica, ou você vai fazer por prazer, porque gosta, ou você vai fazer porque vai ser obrigado. A minha sugestão é: comece a fazer agora, crie esse hábito já na sua vida. O raciocinar, o que é o raciocinar, né? É a solução de Deus de acordo com a palavra e o versículo-chave. Então eu quero raciocinar o versículo que nós acabamos de ler. O sedentarismo, ele é a falta de exercícios físicos que deve ser combatido já na adolescência, para que o seu corpo tenha melhor qualidade de vida, para cumprir a intenção de Deus a seu respeito. Deus tem uma intenção, Ele não criou você por um acaso.
Por isso é muito importante você cuidar, administrar. Você é espírito, você é alma e você é corpo. Então o teu corpo está nas tuas mãos para você cuidar. Esta está associado, né, esse texto que nós lemos, está associado ao comportamento cotidiano seu decorrente dos confortos da vida moderna. É claro que ficar na frente de uma televisão, ficar na frente do computador é gostoso, é confortável, é prazeroso. Nosso organismo busca isso. E a atividade física nem sempre é tão gostosa, principalmente no início. Mas a partir do momento que você começar a praticar e criar o hábito, com certeza vai fazer falta. E quando fizer falta, você volta a praticar, faz falta, você volta a praticar e isso vira rotina na sua vida. Eu quero relacionar. O que significa o relacionar? É o que eu posso ajudar segundo a verdade bíblica e como isso se aplica na minha vida, na sua vida. A prática frequente de exercícios físicos é a semeadura. E essa semeadura trará uma colheita. Qual é a colheita? É os benefícios no meu corpo. Eu posso colher benefícios com a prática de exercícios, preservando a minha qualidade de vida. Então, olha a importância de nós fazermos exercício físico. O exercício é uma semeadura e a colheita é o meu organismo bem condicionado, bem fortalecido, flexível para os anos de vida que Deus tem para mim aqui na Terra. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.